tantos adolescentes chegam ao ensino médio, ou então saem do ensino médio, e ainda não sabem estudar sozinhos, não têm uma rotina de estudo, não sabem fazer escolhas e nem mesmo lidar com responsabilidades. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e aqui nós falamos sobre educação com propósito e com valores, tá? Educação em casa, educação familiar. Então vamos lá, por que isso acontece? Bom, são 3 anos, né? O ensino médio são 3 anos que deveriam preparar para a vida adulta, mas acaba virando só um ciclo escolar, né? Uma continuação do ensino fundamental. Então, o ensino médio é o fim da linha de um processo que começou errado lá atrás. Então, o problema não está no ensino médio. O problema está nas etapas anteriores. E sem o envolvimento da família, nada muda, né? Então, muita gente tem muita expectativa com o ensino médio, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, no final do ensino fundamental, eu também tinha muita expectativa em relação ao ensino médio. Na época nem chamava ensino médio ainda, chamava... nem lembro. As pessoas falavam muito colegial, mas não tinha mais formalmente esse termo não usava mais, né? Colegial é muito mais antigo, mas tinha um segundo grau, né? Era primeiro e segundo grau. Então, eu tinha realmente principalmente porque eu vi os materiais do segundo grau e já tinha aquelas questões de vestibular. Então, no começo tinha aquela, entre parênteses, o nome da faculdade, né? Que caiu lá aquela questão. Então, aquilo me deixava muito curiosa. Há realmente uma expectativa em relação ao ensino médio. Mas o que acontece é que os alunos chegam nessa fase também com muita expectativa, mas com falta de base emocional, sem rotina de estudos e sem autonomia. Então, o ensino médio, isso pesquisas já comprovaram, tem as maiores taxas de evasão escolar. Não por dificuldade, não é dificuldade no conteúdo, mas principalmente por desmotivação, né? Então, às vezes pensa assim, eu tenho até um vídeo aqui, que inclusive é o mais visto do canal, que é sobre repetição, a aprovação automática, que parece que já está aí caminhando para o fim, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos passos, como é que esse projeto está tramitando lá em Brasília, mas muita gente se posicionou a favor, tá? Porque a questão não é você sair aprovando, a questão é motivar esse adolescente para que ele estude, para que ele não seja reprovado, né? Então, esse o ponto que a gente quer chegar. E por que isso acontece? Por que tem tanta desmotivação no ensino médio, nessa fase tão importante? Primeiramente, o sistema escolar, ele tem um foco muito em decorar e não em entender o conteúdo. Então, assim, o sistema ensina a passar de ano, vai passar de ano, passar de ano, passar de ano, passar de ano e não a pensar. E às vezes passa de ano mesmo sem compreender, tá? Então, não há uma educação reflexiva para que o aluno tenha esse pensamento crítico. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a ausência de um projeto de vida. Então, assim, o adolescente, ele não vê propósito nos estudos, porque os estudos estão tão distantes dele que ele não vê propósito. Se ele não vê propósito, ele se desmotiva. Se ele não se desmotiva, ele quer sair, né? Falta de maturidade emocional. Então, sem autoconhecimento, é falta de autoconhecimento, no caso, de se conhecer, de saber do que gosta, do que precisa, do que entende. Então, quando você não tem esse autoconhecimento, qualquer desafio parece insuportável, parece ser tudo muito difícil. Porque você não sabe nem o que você é, nem o que você está fazendo ali, então tudo fica muito difícil, né? A família distante, que infelizmente é um problema muito, muito, muito comum, né? A família está distante. E assim, é um equívoco em relação a isso. Eu presenciei isso pessoalmente já, de os pais acharem que nessa idade, né, no ensino médio, até mesmo no final do ensino fundamental, o adolescente já se vira sozinho. E não, a gente está falando de um ser humano em formação. É uma outra etapa da formação, pós-infância, mas é uma etapa de formação, não é um ser humano pronto ainda. Não, ele não se vira sozinho. E depois a mãe vai lá e volta de novo a orientar o filho. E é claro que depois dessa orientação, o filho volta a ter um bom desempenho. Então, às vezes, ele se sente perdido, às vezes precisa de um apoio mesmo, de um guia, de um norte, tá? De um porto seguro. E pressão excessiva. Então, nós temos aí, ó, tudo nesse tempo, vestibular, tem Enem,
A vida profissional, escolher uma carreira, às vezes ele é tão novo para escolher, é meio bizarro, né? Você escolher na adolescência o que você vai ser pro resto da tua vida, né? Meio bizarro. Então, ninguém ensina a lidar com isso, só fala, ó, você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você vai ser quando crescer, né? Nesse caso. Então, quais são as consequências disso? O que isso resulta? Os adolescentes se sentem perdidos, sem direção, já é uma fase difícil pela própria idade, né? Muitas questões, muitas mudanças, mudança no corpo, mudança na mente. Então são muitas mudanças que acontecem nessa fase. Ainda tem as mudanças na escola, ainda tem essa questão de ensino médio. Então é muita coisa para ele lidar sozinho, muita coisa mesmo. Né? Parece, mas é frescura. Não é frescura. Tem adultos que se estressam com coisas assim, até menores. Imagina um adolescente que não tá pronto, né? Então eles veem o estudo como se fosse um castigo, como se fosse uma penitência. Então, o estudo não é isso, o estudo é um meio para te levar para muitas outras coisas, né, na tua vida. Não só na vida profissional, não só na vida financeira, mas para se desenvolver como pessoa, né? Então, esse é um ponto. Uma outra consequência, ele termina o ensino médio sem um preparo emocional ou mesmo prático para a vida adulta. Ele não está pronto para encarar a vida adulta. Por isso que hoje, né, que falam que a adolescência está indo até os 24, 25 anos, justamente por conta disso. Porque com 17, com 18, ele não está preparado para isso, né? Então, é uma falta de preparação para a vida adulta. Falta de propósito gera o quê? Desinteresse e evasão. Então, assim, não é o ensino médio que falha sozinho. É toda a construção familiar e escolar que ficou pela metade, né? Não houve uma preparação aí muito bem feita, tá? E o papel da família? Qual é o papel da família nessa fase, né? Porque é diferente o apoio da família na infância e o apoio da família na adolescência. E na adolescência, né? Mais precisamente no ensino médio. Como que a família pode apoiar? Ele precisa ainda de presença e diálogo. Não adianta falar, ele faz tudo sozinho. Tá? Não, ele precisa ainda de presença e diálogo, talvez menor, talvez mais distante, talvez você não precisa estar ali do lado a todo momento, mas ele precisa desse canal aberto, tá? Não é igual na infância, mas ele precisa desse canal aberto, ainda que ele não saiba, tá? Ainda que ele não saiba o que ele precisa. Converse sobre o propósito. Por que estudar, né? Como que estudar vai importar para sua vida? Converse com ele sobre o propósito dos estudos. Mostre para ele que o estudo é importante, dentro da escola ou mesmo fora da escola. Ensine autonomia com responsabilidade. Então, deixe o jovem decidir, porque quando é criança é uma coisa mais guiada, né? Na adolescência, você pode deixar ele decidir o que ele quer estudar primeiro, né? Mas cobre compromisso, claro. Então, por exemplo, ele tá aí numa semana de provas, então deixe que ele entenda lá o que ele precisa estudar. O que ele precisa estudar primeiro é matemática? Deixa ele estudar matemática, tá? Faça aquela supervisão, mas aquela supervisão um pouquinho mais distante, mas não deixe totalmente distante e não fique muito em cima, porque isso também pode pressionar. Ajude-o a se conhecer, isso aí em qualquer fase da vida, né? Se não me engano, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu lembrar, eu coloco ele aqui relacionado para você conhecer. Então, pontos fortes, interesses, valores, são coisas que o adolescente às vezes não descobre sozinho. Ele vai descobrir com o apoio da família. E traga a fé e os valores para o centro. Então, quando a educação é integral, né? E esse é o intuito deste canal, mostrar que existe essa possibilidade, que essa possibilidade tem que ser feita, que a educação integral, que é o intelectual, mais a virtude, o sentido aparece, né? O sentido aparece. Então, precisa ter uma educação focada nos valores também, tá? Então, o ensino médio, ele não é o fim, ele é uma preparação para o começo da vida adulta. Depois que a gente vira adulto, a gente começa a entender isso melhor, né? Que o ensino médio é só o fim. Aliás, até mesmo o ensino não deve ser um fim, né? Não deve ser o fim, melhor dizendo. E que até mesmo o estudo superior é um começo de uma vida, é um começo de um ciclo. Então, nenhum sistema de ensino vai substituir o que nasce dentro de casa, que é valores, propósito e presença. Então, essa presença precisa ser feita mesmo no ensino médio, tá? Então, você tem acompanhado de perto o que seu filho vive no ensino médio ou acredita que ele dá conta sozinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E um exercício, agora eu vou fazer um exercício prático aqui, para que você faça... para que você se policie também. Então, tente fazer essa supervisão de uma maneira mais
como eu falei, distante, porém sempre ali presente, tá? Tente se interessar mais pela vida escolar de seu filho, de seu adolescente no ensino médio, tá bom? Então era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Aqui está todos os meus contatos, soluções, tudo direitinho, bonitinho. Espero você aí em um contato mais próximo. Tem um grupo de WhatsApp, tem as minhas redes sociais. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo.